Existem 3 fatores no mundo dos investimentos que você precisa saber e o gráfico nos diz exatamente como ele vai funcionar para que você entenda e tenha bons resultados a longo prazo nos seus investimentos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o gráfico ele mostra para você quando muitas pessoas estão com medo de fazer os investimentos naquele determinado período de tempo. Quando o gráfico começa a corrigir aqui igual eu estou te mostrando neste momento. E por que ele me mostra isso? Bem, é muito simples. Se você observar, existe uma vela que a gente chama de candle ou vela aqui, com um pavio muito grande aqui. Percebe que aqui existe um pavio e existe uma vela. É como se fosse um foguete indo para a lua. Ele começa a subir, subir, subir e deixa aquele rastro de fogo abaixo dele. É exatamente isso daqui que eu estou te mostrando, um pavio aqui. E aqui me mostra dentro do gráfico que muitas pessoas venderam o Bitcoin neste momento. E as grandes instituições, por saberem lerem isso dentro do gráfico, elas começam a comprar neste momento e começam a jogar o mercado lá para cima, fazendo com que ele se valorize. Então você aprender a ler este momento de medo da maioria dos investidores te torna um passo à frente para que você tenha bons resultados a longo prazo. Não somente isso, mas também este indicador aqui que a gente chama de RSI, que é o índice de força relativa, ele mostra o momento exato aonde existiu grandes vendas. Aqui eu tenho uma linha branca que, se você olhar aqui ao lado, são 30 pontos. Aqui no meio eu tenho outra linha, que se você observar aqui, é o ponto aonde existe 50 pontos. E aqui em cima, aonde existe 70 pontos. Quando o índice de força relativa mostra pra gente que ele está no que a gente chama de sobrevenda, que é onde pequenos investidores estão com medo e começam a fazer as suas vendas, as grandes instituições, lendo isso, elas começam a comprar no medo das pessoas e o mercado começa a se valorizar novamente. Então, você entender estes pontos-chave dentro do gráfico é muito importante, porque isso vai trazer lucros a longo prazo para você. O outro ponto-chave que a gente deve observar também é a ganância. Se você pegar neste momento, aonde depois de uma grande queda, ele começa a se valorizar, pessoas gananciosas vendo que o Bitcoin teve uma valorização de 5%, elas começam a ficar gananciosas e pensam, bom, eu preciso estar dentro do mercado porque ele vai subir muito mais e se eu ficar de fora, eu não vou ter os meus lucros. E aí elas começam a fazer as suas compras, porque elas ficam gananciosas vendo que o ativo teve uma alta muito boa e elas começam a comprar. E aí o que acontece? As grandes instituições, mais uma vez, lendo o gráfico, elas percebem que pessoas no momento, não somente com notícias dentro da internet, gurus falando que será alta histórica, topo histórico, que Bitcoin vai valorizar mais 100%, elas na ganância começam a fazer as suas compras e aí que as grandes instituições fazem? Começam a vender novamente para essas pessoas gananciosas que compraram aqui atrás. E aí você começa a entender como o jogo é jogado. Se as pessoas gananciosas começam a comprar, grandes instituições começam a vender. Pessoas com medo começam a vender, as grandes instituições começam a comprar. Volta lá atrás no vídeo passado que aonde eu falo, aonde existe um ciclo dentro do mercado, não só do criptomercado, mas dos investimentos no geral. Bolsas de valores americanas, bolsas de valores do Brasil, aonde o ciclo de alta e baixa acaba aqui vindo. Mas no vídeo anterior eu falei desse ciclo no cenário geral a longo prazo, 2, 3 anos. Veja esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para que você veja e se aprofunde mais nesse assunto. Voltando aqui para o nosso gráfico, mais uma vez o RSI nos mostra como as instituições conseguem enxergar
esse momento de ganância do mercado. Porque aqui, se você observar bem, o RSI está mostrando o quê? Que o mercado ele está em ganância porque já houve um poder de compra aqui, depois houve outro poder de compra aqui, só que se você voltar aqui para ler o gráfico, quando houve esse poder, que eu plotei bem aqui, ó, em azul, bem aqui, o preço voltou a subir, ok, até aí tudo bem. Depois houve mais poderes de compra de pequenos investidores aqui, e mais uma vez, os poderes de compra dos pequenos investidores aqui já não foram suficientes para fazer o mercado se movimentar, dando continuidade de valorização no Bitcoin. E aí as instituições vão lá e jogam o mercado para baixo, porque além do RSI nos mostrar que está existindo um momento de ganância dessas pessoas, eles sabem também, as grandes instituições sabem também que aqui existe uma parede aonde o preço não passará mais dali. Então, se pessoas estão comprando aqui sabendo que existe essa parede imaginária aqui e o preço não irá passar daqui, não tem por que as grandes instituições permanecerem com seus capitais investidos dentro do Bitcoin. E aí elas começam a vender para essa turminha que começou a comprar na ganância aqui atrás. E aí, o que é maior? O capital de uma grande instituição ou pequenos investidores de dentro do mercado? Com certeza é o capital das grandes instituições. Elas têm um poder maior de movimentar o preço, porque se você olhar esse gráfico aqui, esse gráfico representa o total de valor investido dentro do criptomercado no cenário geral, ou seja, 3 trilhões de dólares. E de quem é esses 3 trilhões? É meu? É seu? Acredito que não. São de grandes instituições, governos, empresas bilionárias. Basicamente, é elas que ditam o jogo como ele é jogado. E aí, não satisfeito, depois que o mercado começa a corrigir, aqui abaixo, lembra da vela que eu mostrei para você agora há pouco, os pavis dos foguetes? Olha eles aqui. As instituições financeiras sabem que este momento aqui é o momento onde as pessoas voltaram a ter medo dentro do mercado e elas começam a vender as suas posições aqui. E as grandes instituições começam a comprar até que o mercado se valoriza. E olha o paviozinho aqui de novo. O que você acha que aconteceu aqui? Pessoas que venderam aqui atrás com medo de ficar de fora nessa valorização começam a comprar até que chega em outra parede imaginária e o preço não passará mais daqui. As grandes instituições, mais uma vez, enxergando isso dentro do gráfico, elas começam a vender e joga o mercado novamente para que ele seja corrigido. Então, você aprender a ler isso dentro do gráfico torna você um passo à frente de muitas pessoas. Além do mais, existe outro fator que determina quando as pessoas estão na euforia. O que o gráfico me mostra? Eu vou usar exatamente essa parte de exemplo. Me mostra quando muitas pessoas estão na euforia. Justamente por causa disso, dessas velas aqui em cima. Só que a euforia, ela é diferente da ganância, porque a ganância, ela pega o pequeno investidor que está pensando em um curto período de tempo a ter os seus lucros dentro da sua carteira. Então, se você observar aqui, ó, de maio até aqui em cima, houve uma alta de 3%. Isso tornou as pessoas gananciosas em um curto período de tempo. E não é assim que funciona o mercado. O mercado ele funciona a longo prazo. São pequenos aportes que você vai fazendo para 5, 10, 15 anos. Existe esse site aqui dentro do CoinMarketCap e eu já mostrei em alguns vídeos passados como funciona o site do CoinMarketCap, que mostra o índice de medo e de ganância dentro do criptomercado. Ou seja, nesse momento aqui, a gente está no momento natural de dentro do mercado. Embora a Bitcoin esteja corrigindo aqui neste momento, por causa das notícias as pessoas ainda elas não estão aqui nesse vermelhinho aqui, com medo ainda do mercado corrigir. E as instituições sabem disso. E o que elas fazem? Elas vão continuar jogando o mercado para baixo. Por quê? Até que se mostre que os pequenos investidores estão com medo e começam a sair, vender as suas posições,
tirar o dinheiro das corretoras, tirar dinheiro dos seus investimentos, elas vão continuar jogando o preço lá para baixo. Esse jogo ele é jogado dessa forma. Se pequenos investidores estão com medo e começam a vender, as grandes instituições começam a comprar. Se pequenos investidores começam a comprar, grandes instituições começam a vender. Então você ler e entender como funciona o gráfico, você já está um passo à frente de muitas pessoas. E não só isso, mas também, olha que legal, o gráfico ele nos mostra desenhos aqui dentro. Por exemplo, a gente chama de padrões gráficos, ou seja, se você observar aqui, eu vou desenhar uma cunha aqui, ok? Isso aqui é uma cunha, ela é bem assim mesmo, uma cunha. Esse padrão gráfico que a gente chama de cunha descendente, que ele vem batendo, bate, bate. Quando chega em um determinado ponto do preço, ele tende a romper para cima. Outro desenho legal que a gente pode observar que o gráfico nos mostra é esse padrão aqui, ó. Um ombro, cabeça e ombro. É exatamente isso. Ombro, cabeça e ombro. Esse padrão, ele nos mostra que o mercado virá para uma correção. Ou seja, eu acabei de te mostrar uma cunha, onde esse desenho gráfico ele mostra que o mercado irá subir, e este outro padrão de ombro e cabeça a ombro, que mostra que o gráfico tende a corrigir, ou seja, desvalorizar. E por que é muito interessante a gente aprender a ver esses padrões gráficos? Porque o gráfico ele mostra exatamente o sentimento das pessoas. Se elas estão com medo, se elas estão na ganância ou se elas estão na euforia. E você aprender a ler e entender como funciona os padrões gráficos e o que o gráfico nos está mostrando naquele determinado momento nos torna um passo à frente e vitoriosos para que a gente faça bons investimentos a longo prazo. E para finalizar aqui, eu já vou fazer a análise agora do Bitcoin. Bem, no vídeo de ontem eu falei que nós tínhamos um suporte psicológico aqui de 100 mil dólares, ok? E que provavelmente nós viríamos para retestar esses 100 mil dólares aqui embaixo, porque após esse movimento aqui, onde muitas pessoas venderam os seus ativos, grandes instituições compraram jogando o preço aqui para cima. Pequenos investidores que conseguiram enxergar colocaram os seus stops aqui abaixo dos 100 mil dólares. Então eu disse no vídeo de ontem que provavelmente nós viríamos numa queda, pegaríamos esses stops e continuaríamos a nossa tendência de alta. E é exatamente o que está acontecendo agora neste momento. Se você observar aqui, a gente chegou no valor de 98.563 mil dólares. E agora o que o preço está fazendo? Eu estou aqui no gráfico de 4 horas. O preço já está voltando. Acabou a queda, Tom? Não, não acabou. Ainda a tensão lá dos Estados Unidos contra o Irã nos torna imprevisível dentro do criptomercado. Mas eu disse também que se nós corrigíssemos abaixo desse doji aqui, porque o cenário lá fora estava indeciso, que nós temos dois doji aqui. O doji, para quem não sabe, é um padrão de candle parecido com uma cruz assim, que isso mostra que o mercado ele está indeciso, ele não sabe se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. E aí o fechamento dele é no meio desse pavio, como você pode ver nesses dois exemplos aqui, ó, nesse aqui e nesse aqui, são dois doji. Geralmente o mercado, quando ele engolfa, o que é engolfar? Ele, como está acontecendo aqui, ele está descendo com uma vela abaixo do ponto desse doji aqui. Ou seja, hoje é um domingo aqui, se o mercado fechar abaixo desse ponto, provavelmente nós teremos mais correção. Se o mercado conseguir voltar aqui para cima de 102.500 dólares, provavelmente nós continuaremos a nossa alta nesse exato momento. O que está me mostrando neste momento é que estamos sim abaixo de 100 mil dólares, tá? Se você jogar aqui no gráfico de 4 horas, você vai observar que
Estamos sim abaixo dos 100 mil dólares, tá? Aqui é o ponto de 100 mil dólares, onde existe uma resistência agora e o preço ele precisa ganhar força para que ele feche esse domingo acima desses 102.600 mil dólares. E no gráfico semanal a gente ainda continua com a nossa média de 12 períodos aqui, fazendo suporte para que o preço não passe daqui e venha a ter correções maiores. Hoje às 9 horas da noite a gente vai fechar esse candle aqui, tá? Que eu tô no gráfico semanal e a gente espera para ver se nós teremos força para continuar a nossa alta ou se haverá mais correção. A gente ainda tem a nossa média de 26 períodos aqui também fazendo suporte, junto com a média de 200 períodos aqui no diário. Então, provavelmente aí a gente ainda, se não fecharmos acima dos 101, 102 mil dólares, teremos mais correções aí, buscando as regiões aí de 90 mil dólares. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.